Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Capítulo 6. Antes de partilharmos o texto, eu queria pensar algumas coisas com você. Nos nossos dias, no século 21, a espiritualidade cristã, ela tem sido corrompida de forma assombrosa, até eu posso dizer. Pois nós vemos as pessoas e líderes religiosos, líderes que se dizem cristãos, fazer da espiritualidade cristã uma mera moeda de troca. É uma moeda na qual, é uma moeda na qual eu uso a espiritualidade para alcançar alguns objetivos. Eu uso a espiritualidade para comprar bênçãos. Por isso então que eu vou à igreja. Por isso que dia a dia eu busco em algum lugar algo do sagrado para ver se eu consigo atingir a bênção. De antemão já quero dizer que eu não quero dizer que esse seja o seu caso, é só uma constatação. Nós vivemos o tempo do toma lá, dá cá, da barganha, em que eu dou e Deus me devolve em dobro, em triplo, em quádruplo. Quanto mais eu der, mais Deus vai me devolver. E essa perspectiva de espiritualidade tem gerado um estilo de fé da qual não tem nada a ver com a fé bíblica. Porque é a fé que espera sempre algo extraordinariamente sobrenatural. Quando não há sobrenatural, não há milagre, então. Essa fé, ela sempre espera, além do sobrenatural, o impossível. E, como resultado do impossível, o milagre. Aquilo que eu achava que nunca ia acontecer. É essa perspectiva de fé que nós vemos dia a dia se desenvolver no contexto do qual você faz parte, principalmente no contexto da igreja evangélica no Brasil. Pessoas que prometem coisas das quais Deus não prometeu. Pessoas que falam que a Bíblia diz coisas das quais a Bíblia não diz. E muitas vezes nós acabamos nos perdendo até nesse caminho, nos perguntamos assim: puxa Deus, mas será que eu tenho fé de verdade? Será que a minha espiritualidade é viva? É que na verdade essas pessoas, infelizmente, elas precisam ter um encontro com a pessoa de Deus. Porque somente quando nos encontramos com a pessoa de Deus, de fato nós somos transformados. E esse encontro com a pessoa de Deus, a conversão genuína, que nos leva a uma espiritualidade viva. Hoje, infelizmente, é muito difícil, você sabe disso, é muito difícil de encontrarmos pessoas que de fato estão buscando ter um encontro com a pessoa de Deus. De fato, de se colocar aos pés de Deus para ser transformado dia a dia. Na verdade, eu quero que Deus transforme a minha circunstância, mas não me transforme. E isso acaba gerando um estilo de vida de insatisfação. Isso faz com que pessoas que se declaram cristãs vivam de forma insatisfeitas sempre. Afinal, Deus não me dá a bênção que eu quero. Afinal, Deus não me dá aquilo que eu desejo. Afinal, eu pedi e Deus não me respondeu ainda. E essa espiritualidade é uma espiritualidade enferma, doente. E eu queria pensar com você hoje sobre voltar à essência daquilo que é espiritualidade. Voltar a um estilo de vida que nos conecte de fato em Deus e em Jesus, e que nos faça experimentarmos uma relação com Deus intensa, que vai muito além daquilo que Deus possa dar ou não a você, mas que na verdade faz você experimentar Deus como Ele de fato é. Eu queria pensar com você nessa manhã
sobre gratidão, um estilo de vida. Gratidão, um estilo de vida. Mateus capítulo 6, versículo 11, diz assim, só o verso 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Vamos orar? Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós nos colocamos aos teus pés diante de um texto que eu sei que todos nós sabemos de cor e salteado. Mas muitas vezes, Pai, nós passamos por cima dele e não conseguimos ver a profundidade daquilo que o Senhor está nos ensinando. De que é muito mais do que um mero pedido, mas é um estilo de vida cheio de gratidão. Que possamos nessa manhã, Pai, conseguir compreender que há muito mais do que uma espiritualidade superficial e da bênção, mas é a espiritualidade que nos leva a uma conexão intensa com o Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Esse trecho está situado na parte em que Jesus faz a oração do Pai Nosso. E é interessante a gente lembrar um pouquinho da oração, porque a oração começa nos convidando. A oração começa nos convidando à contemplação. A oração começa nos convidando a nos conectarmos em Deus de uma forma que no século 21 é muito difícil. Afinal de contas, nós somos acostumados a viver na correria, acostumados a viver na solução rápida das coisas. E a oração do Pai Nosso nos convida, me convida e te convida a contemplar a Deus dentro da sua santidade, dentro do seu poderio, a contemplar o Deus que está nos céus, que controla o universo. A oração do Pai Nosso te convida e me convida a pararmos tudo e falarmos: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, pois o Senhor é santo e não há outro. Qual foi a última vez que você parou tudo para pensar pelo menos na oração do Pai Nosso, para contemplar o que diz e a profundidade dessas palavras, em que nós declaramos que Deus é o Deus que está lá nos céus, mas é o nosso Pai, é o Deus que é santo, mas também quer nos santificar através de Jesus. Aí a oração também trabalha a perspectiva da submissão, pois venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, que o teu reino se estabeleça na minha vida. Seja feita a tua vontade, que o teu reino se estabeleça na minha família, no meu emprego, no governo do meu país. Eu me submeto ao teu controle. Eu me entrego totalmente ao teu controle, Deus. Totalmente. Quantas vezes nós olhamos para a oração do Pai Nosso dessa perspectiva, de uma conexão para com Deus e, de fato, de submetermos à vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Em que nós falamos: Deus, que o Senhor instale o seu reino na minha história. E em terceiro lugar, a oração do Pai Nosso nos conduz à gratidão. E é aqui que eu queria pensar um pouquinho com você. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Alguns estudiosos dizem que esse pequeno trecho fala de um pedido para que Deus nos sustente. Mas outros também dizem que na verdade já é uma declaração de gratidão, aonde a pessoa já está agradecendo pelo sustento que Deus está providenciando dia a dia. E se você se lembrar, há o episódio do Êxodo, quando Deus manda o maná, eles não podiam recolher além do que eles precisavam, lembra? Era para o dia, era o sustento diário. E diariamente aquele povo era grato a Deus por aquilo que Deus estava providenciando. Esse é o grande ensinamento. E os estudiosos que defendem que é uma petição, é uma interpretação também possível. Mas o que é muito especial é que também é um estilo de vida que nos leva à gratidão. Quando você diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, você está agradecendo a Deus também pelo sustento que Ele está providenciando a você, por aquilo que Ele está trazendo na sua história. E o que é mais especial, qual é a fonte desse sustento? A fonte desse sustento é o próprio Deus.
que está nos céus. Porque se o pão nosso é dado, alguém nos dá. E quem dá? Deus. O Deus que está lá nos céus providencia tudo para que a Sheila ainda viva. É o Deus que providencia a existência da Sheila, do João, do Zé, do Francisco, do Altair e de todo mundo. O Deus que é a fonte da nossa existência. O Deus que é a razão por que existimos. O Deus que é o Pai nosso que está nos céus e que é o sustentador, a fonte de tudo que nós precisamos. Das coisas mais minúsculas e das quais muitas vezes nós nem mais lembramos que é fruto dele. Como quando você abre a torneira da sua casa e a água sai, muitas vezes nós somos levados a achar, não, a fonte disso é o sai. Não, o sai é o instrumento que Deus usa, mas a fonte é Deus. Quando você está comendo seu papá, você é levado a pensar, a fonte disso é o camarada que produziu e eu tive dinheiro para comprar. Não, a fonte disso é Deus, porque Ele fez, porque Ele te deu, porque Ele te deu condições de comprar. Nós nos esquecemos que a fonte da nossa existência é Deus, em todas as esferas possíveis. Sejam elas as visíveis, sejam invisíveis. As Escrituras dizem que o universo é sustentado pelo Senhor. Não é isso que diz o salmista? Além disso, ele trata da perspectiva do tempo. Ele dá-nos hoje. Deus não agiu só no passado. E Deus não vai agir só no futuro. Deus está agindo agora. Você quer uma prova que Deus está agindo agora? Você está respirando. Esse é um milagre. O seu organismo está funcionando muito bem. É agora. Deus está trabalhando no agora, no tempo presente. Às vezes são verdades que parecem tão óbvias para nós, mas nós nos esquecemos. Esquecemos que o Deus que nós temos é o Deus que também trabalha no hoje, no aqui, no agora. Nas coisas minúsculas e nas coisas que fazem a minha vida se mover agora. Se você tem capacidade intelectual de assimilar tudo que você está vivendo na faculdade, você que está estudando, é porque Deus no hoje está falando com você. Ele está te dando capacidade intelectual. Se a sua vida está progredindo, é porque Deus está no hoje trabalhando em você. No agora. No já. E em terceiro lugar, a natureza, o pão nosso, de cada dia, o Deus do cotidiano. Você sabe disso, existia uma coisa que o povo de Israel tinha contato diariamente, era pão. Era pão. Eles comiam muito pão, não é, Roberto Wagner? Eles gostavam de pão. E é uma coisa do cotidiano, é uma coisa do simples, é uma coisa natural para eles. E muitas vezes nós perdemos a perspectiva da coisa do cotidiano. Nós perdemos o milagre do dia a dia. Tanto que dificilmente você vê uma pessoa, na verdade você vê esse tipo de testemunho. Oh, eu estava falido, eu estava à beira da morte, o Senhor me ressuscitou. Aí esse testemunho todo mundo, meu Deus, isso é um milagre. É? Mas ninguém chama alguém para dar um testemunho assim, né? Olha, hoje Deus fez um milagre. Eu sentei com meu filho, com a minha esposa, tomei um café com eles. Nós oramos juntos, nos alegramos juntos e saímos, cada um para fazer o que tinha que fazer durante o dia. Isso é um milagre, não é? Ou se não, olha, eu louvo a Deus porque eu fui à igreja, estive com as pessoas ali, partilhei a minha vida com elas, elas partilharam comigo. Nós oramos uns pelos outros, aprendemos uns com os outros e voltamos para as nossas casas felizes. Isso não é um milagre? Nós perdemos as coisas pequenas do dia a dia. E sempre esperamos que Deus faça, eu vou falar igual eu falo para os adolescentes, as coisas mega, after, blaster, faster, muito grande. Tem que ser muito grande para ser milagre e para valer. Se não for muito, 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 muito grande, eu não consigo reconhecer.
E a oração do Pai Nosso nos faz aprender a reconhecer as coisas pequenas. Como um café da manhã com um amigo seu que há muito tempo você não vê. Isso é um milagre. E muitas vezes nós não vemos assim. A gratidão é um estilo de vida quando nos leva a essa perspectiva. O Deus que é a fonte. O Deus que trabalha no tempo presente hoje, na tua vida. O Deus que trabalha no teu cotidiano, no natural. No ordinário, no dia a dia. E eu queria então trazer ao seu coração 2 princípios para um estilo de vida de gratidão. O primeiro princípio é o princípio da alegria. O primeiro princípio é o princípio da alegria. E aí eu queria fazer uso do texto de Paulo, que foi lido, não foi combinado, tá vendo? O Senhor faz convergir, porque Ele trabalha no hoje. Diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. É muito interessante porque Paulo ele coloca 2 perspectivas em paralelo. A alegrar-se sempre e dar graças em todas as circunstâncias. Mas sabe o que é interessante? É que no meio disso, ele coloca orem continuamente. Orem continuamente. Muitos de nós temos uma facilidade muito grande na caminhada da oração. De orar. Muitas pessoas têm essa facilidade, outras não. Eu quero convidar você que não tem a então desenvolver o hábito de orar. Sabe por quê? Porque a oração gera em nós uma vida de gratidão. A oração faz com que você desenvolva a alegria. Por quê? Porque a oração me conduz a entender o que Deus está fazendo e por que algumas coisas estão acontecendo. Eu acho extraordinário que ele coloca no meio da alegria sempre e de dar graças em todas as circunstâncias a oração. Sabe por quê? Porque pessoas que não oram, pessoas que não separam um tempo para estar com Deus, pessoas que não se dedicam nesse campo, possivelmente elas vão se perder no caminho, elas vão tomar as decisões baseadas nas suas emoções momentâneas, elas vão ser tomadas pelas circunstâncias e pelas lutas, e elas não vão conseguir administrar. E a oração vai nos conduzir exatamente na contramão de tudo isso. E o que é mais extraordinário, a oração nos ensina a fazer uma grande diferenciação de alegria e contentamento. Pois a alegria é fruto de uma experiência real com Jesus Cristo. E o contentamento está vinculado àquilo que nós vivenciamos no dia a dia. Pode ser que você esteja descontente com alguma coisa hoje, mas a sua alegria fica intocável, porque a sua alegria está baseada na tua relação e na tua experiência com Deus. Deu para entender? Não está baseado e não está fundamentado no que você está vivendo hoje. Você quer um exemplo mais simples? Por exemplo, vamos supor que você estava vindo para cá e o pneu do seu carro furou. E o seu filho que estava tomando um todinho, isso acontece direto. Tomando um todinho, ele apertou o todinho e sujou toda a roupa. Obviamente que a sua esposa não vai ficar contente com isso. Mas a alegria dela com Deus continua a mesma. Porque a circunstância não vai afetar a alegria. Porque ela está fundamentada em Jesus. O princípio da alegria, ele acontece em nosso coração quando nós desenvolvemos vida de oração. Por isso que Paulo diz, orem continuamente. E eu não consigo entender aquela perspectiva assim, dê graças pelos problemas, agradeça a Deus porque você... Não, nós não somos masoquistas. Eu não sou. Eu não vou agradecer a Deus se... eu bati o carro, aleluia, Deus, bati o carro, opa, que bom. Não. Eu vou ficar descontente de bater o carro, obviamente. Mas a minha alegria com Jesus continua a mesma. É isso que Paulo está nos ensinando. Eu queria usar uma frase do Henry Nouwen. Henry Nouwen diz assim: podemos sentir-nos pouco contentes em relação a muitas coisas, mas, mesmo assim, a alegria lá está, porque provém da certeza do amor de Deus por nós. Você pode estar descontente com um monte de coisa,
Mas a sua alegria está intocável. Por quê? Ela é fruto do amor de Deus e não fruto da circunstância que você vive. Por isso que eu sou grato. Porque a alegria e essa vida me revela, a oração me revela o Deus que é a fonte das bênçãos. Me revela o Deus que trabalha no agora. E me revela o Deus que me sustenta com o pão de cada dia. É por isso que a minha alegria fica intocável. Porque não está baseado no que eu estou vivendo, mas está baseado em Deus. O primeiro princípio, e daí Paulo, em Filipenses, diz assim: alegrem-se na onde? Na onde, irmãos? No Senhor. Não é na circunstância. Não é no sermão do pastor João Lênin, no sermão do pastor Daniel. Mas é no Senhor. É no Senhor. O fundamento da minha alegria é o Senhor. E ela me remete à gratidão. Sabe por quê? Porque gente grata é gente alegre. E gente alegre é gente grata. Sabia disso? Gente grata é gente alegre. E gente alegre é gente grata. E o que me faz ser alegre? Vida com Deus. Ah, mas e os problemas? Eles vão estar aí para nos moldar. Tem dias que nós estaremos descontentes. Mas é no Senhor que a nossa alegria acontece. E o segundo princípio. O princípio da simplicidade. O princípio da simplicidade. Você concorda comigo que as pessoas hoje, elas não têm mais discernimento entre aquilo que é essencial para viver e aquilo que é supérfluo? Você concorda comigo? As pessoas não conseguem distinguir aquilo que de fato elas precisam e aquilo que é secundário. E isso acaba produzindo pessoas que são insatisfeitas, que são infelizes, e logo pessoas que não são gratas. E você concorda comigo que muitas pessoas assim estão na igreja? Pessoas que buscam o superficial, mas não buscam aquilo que é essencial para a vida delas. É engraçado que elas não estão preocupadas com o básico, porque o básico nós temos. Mas essas pessoas, elas estão preocupadas e tristes, bravas, insatisfeitas, porque falta o supérfluo. Por exemplo, eu não tenho a última geração do Samsung Galaxy 3002 Power Heaven Nights. Eu não tenho esse celular na mão, eu quero ele. Você que é pai de adolescente está entendendo bem o que eu estou falando. Você dá um tênis, ele quer outro. Você dá o outro, ele quer outro. Você dá o videogame, ele quer o último. É tudo supérfluo. Preste bem atenção, não estou dizendo que, pastor, então eu não posso ter as coisas que eu quero. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que muitas vezes nós nos tornamos escravos dessas coisas. E olha o que diz o Paulo em Timóteo. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada poderemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. É o princípio da simplicidade. Será que você realmente precisa daquela bolsa Prada? Foi fundo, hein? A Nancy até falou assim, eu não sei, acho que sim. Será que você realmente precisa daquilo que é de última geração? De repente você tem aí uma boa situação na sua casa, mas não está feliz porque você quer mais e o mais e o mais. É o princípio da simplicidade, meu querido. Pessoas assim vivem doentes. A sociedade criou um padrão de satisfação que é impossível de atingir. É impossível de você atingir o padrão que a sociedade criou de satisfação. Porque é o padrão que nunca se satisfaz. A prova disso que uma vez um rapaz que trabalhava numa grande empresa aqui de Sorocaba, lá do Jardim Ungarejo, ele falava assim pra gente: olha, o que vocês compram na loja aí de eletroeletrônico, em 2 semanas ele já está obsoleto, já está chegando coisa nova. E aí a gente vai mergulhando no quesito, eu quero ter mais e mais e mais. Eu tenho um exemplo bem engraçado para isso, né? Eu gosto de futebol no videogame. E é engraçado porque eles lançam todo ano um jogo novo de futebol no videogame. E cada ano eles lançam FIFA 2013. O que mudou? Nada. Mudou mais ou menos o nariz do Ronaldinho Gaúcho no jogo. Aí mudou o jeito do Neymar correr no jogo. É tão superficial.
Quantas pessoas vivem presas ao supérfluo, perdem a vida e não entendem essa grande verdade. O pão nosso Ele nos dá todos os dias. A simplicidade. A simplicidade. Volto a dizer, não estou falando que você não possa ter. Eu estou falando simplesmente que você não pode se tornar escravo dessas coisas. Se você não tem, glória a Deus, Deus, não preciso, então tá bom. Então tá bom. Pessoas que, de forma obstinada, elas querem ficar ricas a todo preço. E lutam para isso a vida toda. Esquecem família, esquecem amigos, esquecem o próprio Deus para ficar rico. E aí quando chega lá é mais ou menos que nem o filme do Clique, lembra? No final do arco-íris há o quê? Um pote de cereais. Você lembra do Clique? O cara luta no filme todo para chegar como presidente da empresa. Quando chega lá, ele está sozinho, sem família e morre de ataque do coração. Olha o que diz o próprio texto de Timóteo. Diz assim. Os que querem ficar ricos caem em tentação. O problema não é ficar rico. E não é lutar para você ter uma vida melhor. O problema é esse. Caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Esse é o problema. Quando isso se torna uma obstinação no meu coração tal, em que eu luto com todas as forças, em que eu quero satisfazer coisas que me levam ao descontrole, eu esqueço de todo mundo e esqueço da principal lição que Paulo ensina nesse texto, a simplicidade. E gente assim não é grata. E gente assim é ingrata, é insatisfeita, é soberba, porque acha que consegue tudo sozinho. Consegue tudo sozinho. Eu queria contar uma historinha. Um conto de Leão Tolstói. E o conto é, afinal, quanto de terra precisa um homem? A historinha é a seguinte. É a história de duas mulheres que estão conversando na casa. As duas são irmãs, uma irmã mais velha e a mais nova. E a mais velha começa a se gabar da grande vida que ela tem na cidade por ela ter muitas posses. E a mais nova começa daí também a falar para a mais velha, não, mas a vida no campo é muito melhor, tal. E uma começa a competir com a outra. E aí o marido da mais nova, que é um agricultor, um camponês, está ouvindo na sala. E ele fica pensando, eu acho que ela tem razão. Eu precisava de mais terras e mais terras. Para daí sim eu conseguir plantar muito e ter uma vida melhor. E aí este camponês começa a lutar durante toda a sua história para conquistar mais terras. Ele consegue comprar o sítio de uma senhora do lado. Aí quando ele pensa que está bom, ele fica insatisfeito com os vizinhos. Aí ele sai dali e vai para outro lugar, aonde estavam vendendo terras mais baratas, vai para um lugar um pouco mais longe, um vilarejo. Ele compra mais terras e volta a plantar. Aí chega um viajante e fala, olha, em outro lugar estão vendendo terras mais baratas do que essa. Então ele vende as terras de novo, sai e vai para este outro vilarejo, compra terras de novo, começa a plantar de novo, até que chega um terceiro viajante, um outro viajante, um segundo viajante, e diz para ele, olha, há um lugar bem longe daqui, mas bem longe, em que estão vendendo terras muito barato. Você precisa ir lá. E ele, com o coração obstinado e insatisfeito, levanta acampamento, deixa a mulher cuidando da terra e vai para esse lugar. Chegando lá, era tudo aquilo que o homem falou mesmo, a terra era muito mais barata. Só que havia uma forma deste povo vender a terra que era interessante. O chefe da tribo, o chefe do povo falava assim, olha, você vai ter o dia todo para demarcar o quanto de terra você quer. E antes do pôr do sol você tem que voltar aqui onde eu estou. E aí quanto você demarcar é seu e você vai pagar, suponhamos, R$1.000. E aí o homem pensou com ele, nossa, eu posso andar demais. Eu vou demarcar toda a terra que eu puder então. E o conto diz que este homem saiu demarcando a terra e correndo que nem louco, o dia todo.
O dia todo correndo. E quando chega no final, ele começa a ver que o sol vai se pôr. E aí ele começa a ficar preocupado porque ele tem que voltar e ele está longe do ponto de encontro. E ele começa a correr de volta, correr. E ele começa a avistar o chefe da tribo. Só que ele começa a sentir o seu corpo reclamando de toda a correria que ele fez. A boca está seca, os pés estão todos machucados de correr para lá e para cá. Já não há mais força para ele. Quando ele está perto do ponto de encontro, e esse era o combinado, ele tinha que chegar onde estava o chefe. Ele cai de exaustão. Ele não aguenta mais caminhar. Então, o seu servo, alguém que vai com ele, tenta reanimá-lo, tenta dar água, mas ele já não tem mais forças. E ele morre ali. E aí o seu servo faz o quê? Ele abre uma vala de 7 palmos e enterra o homem ali. Quanto de terra precisa um homem? 7 palmos. Só isso. Mais nada. Quem sabe você está correndo um monte. E está perdendo a perspectiva de ser grato a Deus e de viver uma vida de gratidão. Correndo atrás do vento. Rubem Alves conta uma história. Uma historinha que 2 pais, um pai está olhando para o filho, e esse pai olha para o filho e diz assim: ô meu filho, quando você crescer eu vou te pôr nas melhores faculdades, vou fazer de você um grande empresário, vou fazer de você um sucesso total. E o outro pai, com o seu filho com leucemia, ele olha para o filhinho e diz: filhinho, quando você terminar esse tratamento, nós vamos no circo, nós vamos dar risada do palhaço, nós vamos brincar, nós vamos ver o leão, e depois nós vamos jogar bola junto, nós vamos aproveitar. Muitas vezes nós perdemos a perspectiva das coisas tão pequenas, e esquecemos de que a vida da qual Deus comprou para nós na cruz, é para vivermos plenamente. E só vivemos plenamente quando somos gratos a Deus. E quando nós oramos assim, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Existem 3 lições que eu queria que você guardasse. Nós somos convidados a reconhecer o nosso Pai como fonte de todas as bênçãos que recebemos. A fonte não é a sua habilidade, a fonte é Deus. É ser grato, é viver um estilo de vida de gratidão. O pão nosso de cada dia o Senhor nos deu. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem me abençoado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da minha família. Obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar nada. Obrigado porque o Senhor tem nos dado saúde. Obrigado. Nós somos convidados a optar pela alegria diante das circunstâncias que nos envolvem. Por quê? Porque eu me lembro que o pão nosso de cada dia Ele está nos dando. E isso gera alegria em mim. Isso faz com que eu não olhe só para as circunstâncias e para os meus descontentamentos, para a minha insatisfação, mas olhe para aquilo que Deus está fazendo. E nós somos convidados a redimensionar o padrão do que é essencial e básico para a vida. O que é essencial para a sua vida? Ter coisas ou estar conectado em Deus? O que é essencial para a sua vida? Ter coisas ou ter seus filhos do seu lado e sua esposa? Eu quero encerrar convidando você a refletir um pouco. Você vive um estilo de vida grato? De simplicidade, de alegria? E eu queria só guardar no seu coração, essa reflexão foi fruto de uma palestra que eu vi do Ricardo Agreste e tocou muito no meu coração. E todos os dias eu tenho tentado levantar de manhã e falar: Deus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E é muito bom, porque nós aprendemos que Deus está trabalhando nos mínimos detalhes da vida. Nós aprendemos a parar de reclamar do quanto nós temos e na verdade é agradecer pelo quanto Ele nos dá. Quem sabe você acha que seu salário não dá, filho? É presente de Deus. Então você tem que reclamar para o chefe.
Não para o seu chefe de departamento, mas para o Senhor. Porque é Ele que te deu. Quem sabe você está reclamando de um monte de coisa. Mude seu estilo de vida de reclamador para grato. Feche seus olhos. Pense um pouco. Pense um pouquinho. Querido Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado pelo pão nosso de cada dia. Porque nessa declaração nós encontramos a alegria de sabermos que o Senhor está trabalhando, que o Senhor é a fonte das nossas bênçãos, da nossa vida, da nossa existência. Obrigado porque quando declaramos o pão nosso de cada dia, estamos reconhecendo que o Senhor está agindo hoje. Enquanto estamos sentados aqui, o mover do Senhor acontece. Obrigado, Pai, porque quando declaramos o pão nosso de cada dia, o Senhor está nos ensinando a ser gratos, a viver um estilo de vida de gratidão. Por isso, Pai, nos liberta daquilo que é superficial. Nos liberta dessa espiritualidade de mercado, de barganha. E nos conduz a uma vida, ó Pai amado, de relacionamento grato ao Senhor de fato. Nós vamos participar agora da ceia. Que momento de gratidão, porque aqui declaramos que o Senhor morreu na cruz por nós. Reconhecemos a Tua presença de forma especial em nosso meio agora. E também temos a convicção de que o Senhor vem nos buscar. Somos gratos. Somos gratos. Em nome de Jesus. Quero convidar o conselho para vir à frente. Nós vamos participar da ceia do Senhor.